Eu li hoje pela manhã duas notícias, dois artigos que me incomodaram bastante. O primeiro deles, e os dois eles estão bastante conectados de até certo ponto, e por isso eu gostaria de vir aqui fazer esse vídeo, propondo uma reflexão com vocês, explicando algumas coisas, discutindo, tendo aquela conversa que nós temos aqui, que é bem interessante nesse tipo de vídeo, porque vocês sempre trazem pontos de vista pertinentes, e isso ajuda demais, engrandece demais a reflexão do canal, que essa é a proposta aqui do canal do Professor Leonardo. Por isso que eu sempre peço para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like, que fortalece muito o canal, e principalmente o comentário ajuda demais. Mas qual foi a primeira notícia? A primeira notícia que eu li é a respeito dos feriados. E como os feriados vão prejudicar o comércio, provocando um prejuízo na casa dos bilhões. E qual é o motivo desse prejuízo? Porque apesar de movimentar o comércio, as pessoas irem aos shoppings, irem aos supermercados no feriado, utilizarem esse tempo para consumir alguns produtos, na verdade, por conta dos feriados em dias úteis, há necessidade de pagamento de horas extras, e esse pagamento de horas extras não compensa o aumento do consumo que os estabelecimentos comerciais têm. Ou seja, a grande culpa de todo o prejuízo vai ser do trabalhador. A culpa é sempre do trabalhador. Isso me incomoda demais, mas me incomoda muito. Primeiro, porque jogar sempre a culpa no lado do elo mais fraco, que é o trabalhador. Outra coisa, muitas pessoas ficam falando, não existe luta de classes. Como que não existe luta de classes? Isso é uma luta de classes. É os donos de meio de produção falando mal daqueles, criticando os funcionários, criticando os trabalhadores, dizendo que os prejuízos são por conta dos trabalhadores que recebem horas extras. Isso, claro que me incomoda muito, porque há toda uma tentativa de fomentar um tipo de pensamento jogando contra o trabalhador. E nesse atual estado que nós temos, não estado, estado república, nesse atual estado, nesse atual contexto que nós temos hoje, não só contexto do governo brasileiro, mas nesse contexto de sociedade, nesse contexto social que nós vivemos hoje, que há uma força para empurrar as pessoas cada vez mais para a informalidade, isso tudo me atrapalha. Porque me atrapalha, não, me incomoda, porque parece que os donos dos meios de capital, os pensadores, enfim, eles querem desconsiderar o papel importante que o trabalhador assalariado possui para o capitalismo. E é por isso que eu sempre falo, vocês precisam, todos nós precisam, principalmente os liberais que se dizem liberais, precisam ler Adam Smith, Riqueza das Nações. Não adianta você falar, eu li o Adam Smith da interpretação do fulano, não adianta, eu li o cara falando do Adam Smith, não adianta. Tem que ler o Adam Smith, depois você pode ler as interpretações do Adam Smith, mas é necessário ler o Adam Smith. Se essas pessoas lessem o Adam Smith, elas entenderiam um pouco mais sobre o papel do trabalhador assalariado na nossa economia, principalmente no capitalismo. O Adam Smith ele surge ali no contexto da primeira revolução industrial, e a revolução industrial vai ser importante para o resto do vídeo. E aí, o que ele fala? Qual que é a crítica, a reflexão que o Adam Smith faz a respeito do trabalho assalariado? O Adam Smith ele diz que o trabalhador assalariado mais preguiçoso, ou melhor dizendo, o pior trabalhador assalariado, ele é mais produtivo do que o escravo mais forte. E por quê? Porque você consegue extrair mais trabalho do trabalhador assalariado do que do escravo. Por quê? Porque você consegue utilizar salário variável. Se você produzir X, você ganha X. Se você produzir X mais 1, você vai ganhar X mais Y. Então isso motiva, isso faz com que o trabalhador assalariado produza mais, o que você não consegue fazer como escravo. Então no mundo liberal, nesse mundo dos excedentes, a necessidade de você ter trabalhadores assalariados é muito mais importante, é muito relevante, e, portanto, o papel do trabalho assalariado, o trabalhador assalariado, é fundamental. A grande questão é que quando nós temos o trabalho informal, não há essa possibilidade do cara produzir mais. Ele vai chegar num limite ali, que é o trabalho, quando ele mais produzir, quanto ele mais trabalhar, mais ele vai ganhar. Mas não há um piso salarial, não há uma margem de partida para o trabalhador informal, por exemplo, o motorista de Uber. Ou seja, se o motorista de Uber trabalhar, ele ganha. Se ele não trabalhar, se ele se machucar, se ele ficar doente, ele não ganha. E isso é muito ruim para o consumo, principalmente para gerar
mexer com a economia de um país. E depois o Taylor, ele vem lá na frente, Frederick Taylor, se você não conhece, o Frederick Taylor inspira o Ford a fazer a linha de montagem. Ele é a primeira pessoa que pensa a administração de modo científico, por isso que esse período é conhecido como administração científica. E ele fala lá o conceito do homus economicus, ou seja, o homem ele trabalha pelo medo de ser mandado embora e pelo salário. Depois nós sabemos com as outras teorias, a teoria estruturalista, enfim, a teoria das relações humanas, que não é só pelo trabalho. Mas o Taylor, ele incentiva a utilização do trabalho variável para conseguir extrair mais trabalho do trabalhador. Então, o trabalhador, ele é assalariado, ele é essencial para o desenvolvimento do capitalismo e principalmente para o consumo das empresas. Empresas essas que precisam ter consumo, precisam ter lucro, senão elas não vão contratar pessoas. E eu vejo muitas pessoas, muitos liberais, dizendo assim, não, o governo precisa de fato enxugar gastos. O governo de fato precisa enxugar a máquina pública. Tá, mas quem vai gerar emprego? Ah, a iniciativa privada. Tá, mas a iniciativa privada para gerar emprego, ela precisa ter consumo. Se não houver consumo, se não houver lucro, ela não vai gerar empregos. Iniciativa privada não está preocupada com o bem-estar social, que é preocupação do Estado, do governo. A iniciativa privada tem a preocupação com o lucro e ela está fazendo correto. Tá certo. Se não der lucro, se não aumentar o consumo, para que eu vou contratar pessoas? Então essa é contratar funcionários e aumentar o emprego. Então essa é uma percepção muito equivocada que há, principalmente entre os liberais, hoje em dia no Brasil, e isso me incomoda muito. E agora eu preciso puxar para o outro assunto do vídeo que está conectado com essa questão do trabalho, que foi o texto do Thales Freire para a Folha de São Paulo, UOL, de hoje. Ele fala sobre as medidas necessárias que o governo precisa tomar no ano de 2020 para não ter um 2021 apertado. E quais são as medidas? Obviamente, aquela que todos nós já estamos sabendo. Basicamente, redução dos salários, enxugamento da máquina pública e terceiro ponto, encarecimento do crédito, que é basicamente a mesma coisa que nós temos há 80 anos. Há 80 anos, desde a criação do FMI, nós temos essas mesmas medidas econômicas para melhorar o desempenho econômico e o desempenho financeiro do Estado. O planeta evoluiu muito em 80 anos. Olha só quantas coisas surgiram. O computador pessoal, a internet, também o homem foi à lua, as relações pessoais mudaram completamente, mas a medida de cuidar do Estado é a mesma há 80 anos. E não muda. A economia não consegue, os economistas não conseguem pensar em uma forma diferente de você mudar o Estado, de você governar o Estado, sem ser dessa forma que foi estabelecida pelo FMI lá em 1945, quando ele surgiu lá no final dos anos 40 e início dos anos 50. E isso me incomoda muito. Por quê? Qual que é essa medida? Como que o FMI pensou? Por que que o FMI pensou? E agora é a parte interessante do vídeo, porque nós vamos fazer uma reflexão e principalmente eu vou mostrar para você, eu vou conversar com você de onde surge esse pensamento do FMI, esse pensamento neoliberal. Primeiro, qual é o objetivo do FMI com esse pacote de aumentar o valor do crédito, reduzir o salário e enxugar a máquina pública? No final dos anos 40 e início dos anos 50, o FMI ele surge para resgatar países que estivessem passando por crises econômicas. E um dos principais problemas era a inflação. Ainda é a inflação, mas naquela época um dos principais males do mundo era a inflação. Nós tínhamos inflações muito descontroladas. E aí qual que era a proposta do FMI? Enxugar o consumo, porque você sabe que quando as pessoas não consomem, os preços caem e assim você consegue controlar a inflação. O problema é que quando o governo ele retira incentivos, quando o governo retira investimentos, quando os salários caem e quando o crédito aumenta, o que acaba acontecendo? O consumo de fato vai cair. Os preços vão cair também, mas o que pode acontecer? Se não houver lucro, as empresas começam a quebrar. As empresas começam a quebrar, há uma redução na quantidade de arrecadação dos países, há uma redução de pessoas de mão de obra, há uma redução de empregados, você começa a ter um efeito cascata, uma reação em cadeia negativa, os investimentos externos começam a sair e além de tentar controlar a inflação, muitos países começaram a ter problemas econômicos financeiros muito mais graves do que eles tinham anteriormente, porque havia uma quebradeira geral nas organizações, havia uma quebradeira geral nas empresas. Então esse pacote do FMI eventualmente
podia dar bons resultados, mas na uma parcela considerável dos casos causava um prejuízo muito, mas muito maior. E aí como que nós começamos a ter, e por que no caso, né, essa política do FMI ela conseguiu se perpetuar ao longo de tantos anos? Porque ali no final dos anos 40, no final da Segunda Guerra Mundial, nós começamos a ter o estado de bem-estar social em crise. Então nós começamos a ter o estado de bem-estar social, quando ele começa a passar por uma crise, até culminar no início dos anos 80, no início dos anos 70, perdão, com a chamada terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial foi aquela revolução que começa a mecanizar ainda mais a linha de montagem, começa a ter mais a presença da robótica e a internet começa a ser totalmente difundida. Dessa forma, as relações de trabalho começam a mudar e nós começamos a sair da época do capitalismo industrial e iniciamos o neoliberalismo também com o capitalismo financeiro. O que é o capitalismo industrial? O capitalismo industrial é aquele capitalismo que produz produtos de fato, onde o desempenho da empresa, onde os lucros da empresa e principalmente os lucros dos donos, dos presidentes da empresa, ele vem da linha de montagem, ou seja, daquilo que a empresa produz. Então, se a empresa ela produz fones de ouvido, o lucro dela vai vir, o rendimento e principalmente os ganhos dos presidentes, dos acionistas, eles vão vir de produtos fabricados pela linha de montagem. Quando nós começamos a ter uma queda do estado de bem-estar social e um avanço do capitalismo financeiro, um avanço do neoliberalismo, nós temos essa mudança. E agora o resultado financeiro, ou melhor dizendo, os rendimentos dos presidentes, dos acionistas, do CEO, dos grandes diretores, eles já não vêm mais pela linha de montagem, não vêm mais pelos produtos que a empresa produz, mas sim pelos resultados financeiros e pelas movimentações financeiras. Então, no capitalismo financeiro, você não precisa mais ter produtos sendo trocados por dinheiro para a empresa aumentar os seus lucros. Agora, no capitalismo financeiro, o dinheiro gera dinheiro. Por quê? Porque eu pego meu dinheiro e eu coloco em uma instituição financeira, em um banco. Esse banco ele vai pegar esse meu dinheiro e vai emprestar para uma outra pessoa numa data, no dia com pagamento no dia 10. Depois ele vai passar para outra pessoa com pagamento no dia 11. E depois ele vai passar para outra pessoa com pagamento no dia 12. Vamos supor que eu tenha colocado R$100. Esses R$100 entraram no banco e depois o banco já passou uma, duas, três vezes. Então esses R$100 se transformou magicamente em R$400. Nossa, mas o banco não tem todo esse dinheiro. Sim, mas as movimentações são em datas diferentes. Então o banco vai pegar o dinheiro daquele pagamento no dia 12, vai retirar os juros e depois vai devolver esse dinheiro para o pagamento no dia 11 e depois no pagamento do dia 10 e depois para a primeira pessoa. Então, como as transações elas têm datas diferentes com o tempo, o banco consegue fazer essa movimentação de dinheiro e fazendo o dinheiro magicamente virar dinheiro, se multiplicar. É aquela moedinha mágica do tio Patinhas que ela vai se auto-multiplicando. E aí, quando nós começamos a ter o avanço do capitalismo financeiro, nós começamos também a ter o avanço das instituições financeiras e do empoderamento ou do aumento de poder das instituições financeiras. Porque essas instituições financeiras, além delas mexerem com dinheiro, além delas poderem fazer essa mágica de criar dinheiro, elas também têm participações acionárias nas grandes empresas, também têm participações acionárias nas grandes corporações mundiais. E essas grandes corporações, nós precisamos lembrar que elas são transnacionais, ou seja, elas possuem unidades de atuação em vários países espalhados pelo mundo, como por exemplo a Ford. A Ford tem uma atuação em vários países, tinha em São Bernardo do Campo. O que aconteceu? A Ford fechou a fábrica, várias pessoas perderam seus empregos e isso causa um enorme distúrbio, porque além das pessoas que perderam os empregos, há também os empregos indiretos que são promovidos pela fábrica da Ford. Isso causou um enorme problema para o governador de São Paulo, João Dória. Então perceba que há uma influência das grandes empresas nos países. E quem comanda as grandes empresas? É claro, os grandes bancos, as grandes corporações financeiras. Então as grandes corporações financeiras, elas atuam nos países influenciando, fazendo os seus lobbies ou até mesmo mudando, modificando as leis. Por quê? Porque muitos representantes
que estão no Congresso, ministros, eles fazem parte desse contexto, como por exemplo a bancada ruralista. Você tem integrantes ali, você tem ruralistas que mesmo não tendo ligações diretas com as instituições financeiras, eles possuem ligações com empresas que têm ligações com as instituições financeiras, então vão fazer aquilo que é de melhor para as organizações financeiras. O próprio Paulo Guedes, ministro da Economia, ele é ligado ao capitalismo financeiro, ele é o arauto do capitalismo financeiro. Então há a possibilidade de ocorrer essa influência no nosso país e em todos os países do mundo. Então por que é necessário os governos enxugarem os gastos, reduzirem os salários? Porque se os governos começarem a aumentar os custos, começarem a aumentar os seus gastos, pode ser que não sobre dinheiro para o pagamento das dívidas que os governos têm com essas grandes corporações, com essas grandes instituições financeiras. E essas instituições precisam pagar também as pessoas que lhe colocaram dinheiro, que lhe aplicaram dinheiro. Então o que as empresas, o que o capitalismo financeiro força os países? O capitalismo financeiro força os países a enxugarem essa máquina pública para utilizarem um dinheiro excedente para pagar os juros da dívida. E como que ficam os países? Os países ficam amarrados, porque eles têm uma influência local. O Brasil consegue influenciar, tomar decisões dentro do território brasileiro. Só que as grandes corporações financeiras, elas têm tentáculos em vários países do mundo. Então o poder dessas organizações é muito, mas muito forte. E quem acaba sofrendo, claro, a população, os trabalhadores, as pessoas que necessitam do Estado, que necessitam de um Estado mais forte, só que o Estado, com o passar do tempo, fica cada vez menor, fica cada vez mais enfraquecido. E se não é o governo que pode incentivar, se não é o governo que pode puxar a economia gerando empregos, a iniciativa privada não vai fazer isso. Porque a iniciativa privada, ela precisa de consumo. Ah, mas se não houver consumo, o lucro dos acionistas cai. Mas eu vou falar uma coisa para você. O dono da empresa, o presidente, os grandes diretores, eles não sabem muito bem o que é um negócio. Eles não sabem quem são os clientes, eles não sabem quem são os fornecedores, eles não sabem quais são os processos, eles não sabem quem são os funcionários. É uma alienação dos grandes diretores, dos CEOs, dos presidentes com relação ao negócio que a empresa tem. Porque eles já estão tão acima, está um nível hierárquico tão acima, e quanto mais acima na hierarquia, menos contato você tem com o negócio. E outra, eles já são donos, eles já são investidores da empresa que eles eram presidentes e diretores, ele também tem ações em várias outras empresas. E eles conseguem rendimentos muito maiores, como eu falei, com a distribuição de lucros e dividendos do que com o chão de fábrica. Então eles não estão nem aí para o consumo. Quem está ligando para o consumo é o diretor, que é contratado ali, que ganha o seu salário. Esse sim está preocupado, porque se houver uma redução financeira, se houver uma redução do lucro, esse cara vai ser mandado embora. Então a preocupação está com esse diretor que se acha dono da empresa, mas ele não é dono da empresa. Ganha o seu bom salário, mas ele não é dono da empresa. Ele se acha dono, mas ele não é. Então há essa questão, e é por isso que nós, a população, nós somos pressionados pelo capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro pressiona o governo para enxugar os gastos, para poder novamente pagar os juros da dívida. E se você ainda fala que não existe uma luta de classes entre os donos de meios de produção e, no caso, os donos do capital, com os trabalhadores, com a população, amigo, você está bastante equivocado. É melhor rever alguns conceitos, é melhor dar uma lida um pouco maior a respeito desse assunto, porque há uma clara luta de classes que está ocorrendo enquanto nós estamos conversando. Esse vídeo ficou bastante longo, quantos minutos? Nossa, 18 minutos. É um vídeo que é interessante, é um assunto pertinente, é um assunto importante. É necessário que você discuta esse assunto, reflita, compartilhe esse vídeo. Mais pessoas precisam ficar sabendo dessa mensagem, isso é muito importante. E eu espero que o som tenha sido captado, porque 18 minutos, quase 20 minutos, eu espero de verdade que o som tenha sido captado aqui pelo meu microfone. Enfim, se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe seu like que fortalece demais. E também me siga no Twitter, @profleoficial.